Olá, eu sou o Mauro Friesman e está começando o SP Esporte. Sabe aquele futebol sem frescura, no terrão, com a bola bem surrada? Em vez de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, tem o Real Madrid da Zona Sul, o Ajax da Vila Rica, o Boca Juniors de Pirituba. No lugar de ídolos milionários, os craques da vizinhança. Uniformes sem conforto. Arquibancadas não tem. Qualquer lugar nas proximidades serve para os moradores do bairro assistirem aos jogos. A palavra várzea significa uma grande extensão de terra plana. No mundo da bola, popularmente, indica algo pejorativamente amador. Mas esses campos espalhados pelas comunidades têm sido disputados por centenas de equipes de futebol e passaram a servir de palco para concorridos campeonatos. O SP Esporte de hoje fala sobre o futebol de várzea. E para conversar com a gente, o jornalista Rodrigo Viana, diretor do documentário Várzea, Essência do Futebol, o blogueiro Diego Vinhas, que é pesquisador, e Mauro Garrafão, presidente do Ajax Futebol Clube, time de várzea do bairro de Vila Rica. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa SP Esporte. Diego, qual é a origem do futebol de várzea? O futebol de várzea ele nasce praticamente junto com a origem mesmo do futebol de profissional, principalmente aqui em São Paulo, que começou ali na região do Gasômetro, no bairro Várzea do Carmo. O nome já é bem chamativo para o nome futebol de várzea. Ali, à beira do rio Tamanduateí, à beira do rio Tietê, ali existe como falou muito bem na introdução, um espaço alagado em que as pessoas que ouviam falar desse tal futebol, antes, até então praticado nas escolas inglesas, era o único lugar que eles tinham para jogar. Então aquele espaço ficou conhecido, era uma várzea, vamos jogar na várzea. Então ele nasceu quase que junto com a chegada do futebol lá, com Charles Miller, aquela coisa toda. O povo ia jogar bola onde? Só tinha, o melhor espaço para jogar era ali na beira do rio, que é a várzea. Então acho que antes de saber a origem das linhas do campo de futebol, antes de saber o que era impedimento, eles sabiam que eles iam jogar na várzea. Quer dizer, então, é uma característica geográfica, digamos assim, da cidade de São Paulo. E se espalhou pelo Brasil. Né? Em Minas Gerais é um termo muito usado, várzea, acho que por causa do Rio São Francisco também. Na Bahia é conhecido como baba. Então, até porque na Bahia é baba, no Rio é pelada. Isso. Essas denominações, elas surgem como? Bom, no Rio é por conta de você jogar sem grandes estruturas, a palavra pelada, né? Então você joga sem estrutura, sem uma trave, às vezes sem uniforme, então vamos bater uma pelada na praia. Mas em São Paulo, várzea é por conta disso aí, se espalhou pelo Brasil inteiro, o Nordeste conhece muito, com exceção da Bahia, por várzea também. E de fato, ao longo dos anos, o termo ficou meio pejorativo, esse transporte público é uma várzea, porque era praticado pelo povão mesmo, pelo proletariado mesmo, pelo assalariado, então por isso que teve esse termo pejorativo que prejudicou muito. Porque se remete a uma coisa de baixo nível. Isso prejudicou muito o futebol de várzea ao longo de algumas décadas, inclusive. Diego, Rodrigo, como é que os campos de várzea têm sobrevivido ao futebol profissional? Olha, Mauro, na verdade a gente está passando por uma crise agora novamente do futebol de várzea, né? Nós tínhamos aí um grande patrocinador em São Paulo que fazia o maior torneio de várzea do mundo. Esse patrocinador saiu e ele também arrumava os campos, né? Eu penso, né, Garrafão, em voltando o patrocinador, esse grande patrocinador, você resgata alguns terrões que já existia, ou pega mesmo algum campo de um time profissional que está mal das pernas, como a final deste campeonato, deste grande patrocinador. Acho que a gente pode falar o nome aqui, porque é conhecido, era a Copa Kaiser, né, de futebol, e enfim, as cervejarias aí estão brigando, deve trocar de cervejaria, mas era o maior campeonato de várzea do mundo, se eu não estou enganado, vocês podem me corrigir aqui, Diego, Garrafão e Mauro. Agora, o meu olhar específico, até fui apresentado ali como diretor do documentário. Na verdade, foi uma série de grandes reportagens, né? E se juntar, dá quase que um documentário ali, quando eu trabalhava no SBT, casa que você também já trabalhou, Mauro. Mas era um olhar muito de essência. Eu procurei sair um pouco dessa coisa do terrão físico
ir para o terrão afetivo. O que a várzea trazia para o jogador, o que a várzea trazia ou traz para o espectador, quer dizer, para aquele torcedor que vai em campo, que às vezes joga junto com o jogador de várzea. Por que o jogador de várzea joga pela camisa do time e não pelo dinheiro? Então, enfim, na verdade, ao fazer esse mini documentário, a ideia foi resgatar um pouco do espírito da várzea para o futebol profissional. E, coincidência ou não, quando eu e o Michel de Souza, meu editor no SBT, quando eu ainda trabalhava lá, para ser honesto, né? Quando nós colocamos no ar essa série, foi antes da Copa do Mundo. E aí nós tivemos o desastre que nós tivemos, né? E na série a gente questionava muito isso, né? Onde é que está a velha paixão, o espírito de união, né? A várzea tem muito essa coisa da coletividade, do grupo, isso é muito forte na várzea, né? Eles são mesmo uma família, né? Se tentou isso, né, no futebol profissional com a família escolar novamente, mas um está na Espanha ganhando 100 milhões, outro na França ganhando 200 milhões. Não dá mais para você formar uma família onde tem muito dinheiro, né? Então esse documentário e o meu olhar, ele procura sempre resgatar um pouco dessa essência mesmo. Tanto é que o nome da série era Várzea, a essência do futebol. E parece que nós perdemos, né? O futebol virou mesmo um grande business, né? Todo mundo só quer ganhar dinheiro. Eu não acho errado ganhar dinheiro com futebol, muito pelo contrário. Nós vivemos num sistema capitalista, um modo de produção é industrial. Agora, você tem que ter um mínimo de riqueza artística, de essência, disso tudo que a gente está perdendo e que a várzea resgata. Você destacou que esse trabalho, inicialmente, era uma série de reportagens, isso tudo se juntou e virou você definiu um mini documentário. Sim. Mas você tinha contato com o futebol de várzea? Isso foi um trabalho específico que surgiu, você mergulhou nisso sem ter Eu joguei muito futebol de várzea na minha infância e adolescência, em times locais da minha cidade do interior de São Paulo, que é Araraquara, e depois fui jogar na Ferroviária de Araraquara e me semi-profissionalizei, assim. Eu cheguei naquela fase que você tinha que decidir e acabei, acho que não era tão craque assim, vim para o jornalismo. Mas eu tenho essa paixão pela coisa do terrão. Eu me lembro até que um campo que a gente jogava era chamado de terrão. Vamos para o terrão, né? A molecada falava. Então, assim, eu trago essa memória afetiva desde a minha infância. E o futebol sempre foi minha paixão, estando no jornalismo ou não. E depois disso eu tomo contato com o Diego, que está aqui hoje, porque eu acabei fazendo um mestrado e fui dar aula também, além de atuar como repórter. Escrevi um livro, o Diego foi meu aluno, e o Diego pesquisava futebol de várzea. E não é porque foi meu aluno e nem porque está aqui, mas dificilmente alguém conhece mais de futebol de várzea do que o Diego, porque ele já pesquisou muito. Então eu também me apaixonei ouvindo o Diego falar. Eu ia lá dar aula para aprender um pouco com ele. E nós também fazemos parte do mesmo grupo, que é o grupo de memória e literatura do futebol, chamado Memofute, um grupo de pessoas que não recebem nada e se reúnem uma vez por mês no Museu do Futebol aqui em São Paulo para discutir futebol e relíquias de futebol e eventualmente discutir várzea. E eu vi já várias apresentações do Diego lá. Então, assim, juntando tudo isso com a minha memória afetiva do meu futebol de várzea e com a crise do futebol profissional, eu falei, cabe muito bem fazer um documentário sobre isso, né, de resgate da essência. E daí o documentário ficou bacana, ficou bem honesto. Garrafão, o Ajax surgiu com você preside hoje o Ajax. Como é que é essa história? Aliás, não vou perder o trocadilho, o Garrafão tem a ver com basquete, né? Como é que surgiu o Garrafão, hein? Essa história do Garrafão é bem longa. Então vamos falar sobre o meu time, né? Ali na Vila Rica sempre foi um bairro pobre. Minha família somos 12 irmãos. Então a metade do time já era da minha família. Então ficou mais fácil para você montar o time. E lá tinha a Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, a gente jogava. A Rua 1 contra a Rua 2, Rua 2 contra a Rua 4. E nessa época tinha uma escola perto lá, que já tinha um futebol, futsal, né? Eles montamos um time lá na nossa rua, que ficou sendo o segundo quadro do Ajax. E o pessoal da escola, que já tinha o time feito, montou um primeiro quadro. Aí foi onde surgiu o Ajax. Na época tinha o Ajax da Holanda,
Nós estávamos procurando ver qual time... A escolha do nome, como é que foi? Então, foi nessa época tinha o Ajax da Holanda, que era o time que estava batendo em todo mundo na... Que ousadia, hein, Mauro? Porque o Ajax da Holanda resgatava algo nascido em 1913, nasceu em 1913, que é o que foi chamado em 74 de futebol total, aquele time da Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. E o Ajax é quem pratica... A base daquele time da Holanda era a equipe do Ajax, né? Se eu não estou enganado, né? Era mesmo. Então, que ousadia bacana, que eu também acabei de descobrir aqui no programa. Porque... E outra, o varziano antigamente, que nem ele gosta mais, vamos supor, o cara que é Ajax, a torcida do Ajax que é Ajax, tem uns que é santista, tem uns que é corintiano, outros palmeirenses, ele gosta mais do time da várzea do que do próprio time dele. Então todo mundo que veste a camisa do Ajax, você pode ver, você vai na beira do campo aí no jogo do Ajax, você não vê um cara com a camisa do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, de nenhum. Só vê com a camisa do Ajax, bermuda, shorts, tudo. Tatuagem. Lá tem meus filhos mesmo, cada um tem umas tatuagens desse tamanho. Não tem do Santos, que é tudo santista, mas tem do Ajax, tem o lobo, que é o logotipo do time, é o lobo, né? E você vê, naquela época que nós começamos, era uma dificuldade para você comprar um fardamento. Quando o cara comprava uma bola, o cara ia lá visitar a bola. O cara comprou uma bola. Todo mundo ia só para ver a bola. Essa coisa da bola surrada que eu falei na abertura aqui, ela já não existe mais? Hoje não existe. Não tem mais. Você vê, a turma jogava de quichute. Hoje, quichute, ninguém... Você põe um quichute no pé, a turma começa a xingar você no campo. Aquela chuteira cheia de taxinha, você usava ela 1 ano, ela estourava, você levava no sapateiro para poder arrumar. Hoje não, o cara anda com chuteira de R$500 no pé. Como é que tá o seu time hoje? Você tem peça de reposição, enfim, com os machucados? Hoje tem a velha guarda, né, que é o cinquentão, tem o time de 40 anos, tem o time B e tem o time A. E tem a escolinha de base também, que tem 120 alunos. Então, mas é uma dificuldade do caramba, o pessoal do comércio lá para ajudar, você tem que ir lá pedir esmola para ele poder ajudar. Então, como é que está essa parte? Quanto custa para fazer um jogo? Porque tem despesas, às vezes o campo também não está perto daquele bairro onde você vai jogar. Tem que pegar, juntar num ônibus, enfim. Quanto custa um jogo em média? Nós gastamos uma média de 12 mil por mês, com todos os times, sabe? Não, tirando a escolinha de base, que é outra pessoa que ajuda. Mas o time nosso mesmo gasta uma média de 12 mil. Mauro, isso é o fantástico, fardamento, né? nós sempre ganhamos. Porque você vê times do interior de São Paulo, eu me miro muito pela minha ferroviária, porque sou de Araraquara, que não tem mais base. Mal é mais, eles conseguem sustentar o profissional. E aí, com muita alegria, a TV Assembleia faz um programa desse, que resgata esse mundo invisível, que parece que... Eu não sabia disso, por exemplo. Que eles têm time em todas as categorias, e o torcedor se veste com a camisa do time de várzea. Quer dizer, é um mundo invisível para a grande mídia, né? Então, assim... Sim. E apaixonante para essas pessoas. Apaixonante, né? Tatuado no corpo, né? Sem dúvida. E se profissionalizando, né? E aí eu vejo um grande risco para a várzea. Talvez o Diego possa falar melhor sobre isso. Porque ao mesmo tempo em que ela vai melhorando a estrutura, a Garrafão, eu fico com medo com o olhar artístico, de que os caras virem profissionais e esqueçam da essência de correr, de jogar. O Rodrigo tem razão nesse medo dele, Diego? É o tema que eu defendo. Não sei se porque eu sou muito saudosista, mesmo novo, fiquei saudosista pesquisando futebol de várzea. Então, quando eu fiquei, 3 horas conversando com o Garrafão uma vez, ele contando do nascimento do Ajax, que veio da família dele, uma família com 12 irmãos... Cara, que é isso, né? Que é isso que o pessoal fala que é futebol de várzea, que traz tanta paixão? E hoje você vê times em que, de repente, o Ajax, não sei se é o caso do Ajax, não tem um jogador que more na Vila Rica, que não tem identificação com o bairro, é um pouco assustador. Porque a várzea, ela tá fazendo exatamente o mesmo caminho do futebol profissional. Então hoje, até ano passado, até a Copa do Mundo se discutia, né? Qual que é a identidade do futebol brasileiro? Que chegou a 18º no ranking da FIFA, o Brasil perdeu a sua essência no futebol profissional. O fato de a várzea trazer menos jogadores para o futebol profissional tem influência nisso? É discutível.
Então, quer dizer que a várzea vai fazer o mesmo caminho do futebol profissional? Não é arriscado você perder a identidade e times morrerem por causa disso? A gente tem um exemplo do Nacional do Bom Retiro, que é um time centenário, que está vindo uma nova diretoria e existe um medo, sim, de essa nova diretoria vir com um novo pensamento que faz com que perca a história. Ainda bem que existem pessoas na diretoria que mantiveram os troféus, mantiveram as fotos, porque senão eles jogam fora, não interessa o registro histórico desses times. Interessa ganhar título e ganhar dinheiro e comprar jogador de outro bairro. Então, acho que eu também tenho o mesmo medo do... E só para finalizar esse seu raciocínio, o Nacional do Bom Retiro está onde agora? O Nacional do Bom Retiro é um time de várzea que existe, fica ali em frente ali os CTs ali, do Palmeiras e do São Paulo. Fica na rua Anhanha, que é uma paralela com a Rua dos Italianos, se eu não me engano. É o time, a gente que é pesquisador, a gente fala até que prove o contrário, né? Então eu vou falar aqui na TV que é o time mais antigo da várzea em atividade no país. É o Nacional. É o Nacional do Bom Retiro, fundado em março de 1913. Quer dizer, mais antigo do que Palmeiras. Mas não é esse Nacional que você está pensando? Não é o Nacional da Comunidade, não é o Nacional... É o Nacional do Bom Não, Retiro. ali na Marquês de São Vicente. Não, ali, esse é o Nacional, o azul e vermelho. Sim. Não é ele. É um outro time chamado Nacional, preto e branco, que fica na rua Anhanha, que é perto ali, mas não é o mesmo. Sim. É outro Nacional. Esse é um time de várzea, fundado nesse ano e que Mas ainda você está em tem razão, atividade. porque são dois dos times mais antigos do Brasil. Um Sim. de várzea e o Nacional. E o profissional. Ali da Marquês de São Vicente é um dos times mais antigos do futebol Exatamente. profissional. Você está no SP Esporte, aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje, o futebol de várzea. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Aqui na TV Alesp, o programa SP Esporte, hoje falando sobre futebol de várzea. Rodrigo, como é que se estabelece o calendário de disputas no futebol de várzea? É nessa época do ano também, como acontece no profissional, que as coisas estão acontecendo para os campeonatos profissionais do ano que vem? Eu acho que assim, a sazonalidade, quer dizer, né, ele acontece em determinados períodos, vem acontecendo por conta também, volto a dizer, dos patrocinadores, né? Vou de novo voltar ao meu olhar mais artístico, estou usando essa palavra aqui com medo de estar errando, mas eu vou usar. Eu acho que o futebol de várzea não deveria e não deve ser visto como sazonal. O futebol de várzea tem que ser visto como o menino que está jogando ali na rua, na esquina, é futebol de várzea. Em qualquer momento, se a gente sair daqui agora e ver alguém batendo bola à noite, ou chutando a bola contra um poste, é futebol de várzea. Porque a essência, né? A essência está aí mesmo, está em você jogar futebol em qualquer lugar, em qualquer campo, de qualquer maneira, sem precisar ganhar por isso. Essa é a essência, né? Existe uma diferença muito fundamental entre o que é jogo e o que é esporte. O jogo é a dança, é o nosso drible que veio da capoeira dos negros, fugindo dos brancos nos navios negreiros, a nossa ginga. Daí veio o nosso jogo. O esporte já é a coisa mais voltada para o lugar do negócio, para o business, né? A partir de que o Brasil cedia o Mundial em 1950, a imprensa, os grandes empresários da comunicação começam a prestar atenção no fenômeno futebol enquanto produto de mercado. Então, Mário Filho, que talvez seja o maior nome do jornalismo esportivo do Brasil, irmão de Nelson Rodrigues, e não por acaso o nome do estádio do Maracanã, Mário Filho dizia que a partir de 40 o jornalismo esportivo, e ele com o Jornal dos Esportes, começa de fato a se movimentar em massa, em grandes massas. E aí as Copas do Mundo acompanham esse movimento. Retornando ao início da sua pergunta, para a coisa não ficar muito solta aqui, o futebol de várzea, então, ele tem que ser, na minha opinião, diferente desse futebol massificado. Ele tem que ser aquele futebol jogado em qualquer lugar, num terrão mesmo, e portanto, sem calendário. O que os jogadores de futebol profissional fazem no fim do ano, se não aqueles jogos festivos, para eles, aquilo lá é uma várzea. Mas ali você vê os melhores dribles, os gols mais bacanas. Então, assim, eu acho que o futebol de várzea ele é universal e atemporal, ele se mantém a todo momento.
A várzea não se enquadra em nenhum calendário. Claro que uma Copa de uma marca de cervejaria de futebol amador, como ela é chamada, ela tem sim seu calendário, tem premiação, tem até, o Garrafão pode falar melhor disso, tem jogadores que ganham para jogar e às vezes alguns ex-profissionais, até ex-seleção brasileira jogam este campeonato de várzea. Mas aí a gente volta para aquela questão que a gente discutiu no fim do último bloco. De repente está se elitizando demais um local que era o local da essência do futebol. O que você acha, Garrafão? Essa coisa da organização em campeonatos que levam o nome de cervejaria, isso acaba trazendo um pouco esse receio de elitizar? Elitiza de alguma maneira, de certa forma? Qual que é a sua avaliação? Elitiza. Hoje talvez até a Copa Brahma mesmo, eles patrocinam, mas eles não podem pôr o nome na camisa, né? Ele só ajuda e é um dos torneios o regulamento deles é bem melhor do que o regulamento do Brasileirão. Foi o que aconteceu com o jogador da Portuguesa o ano passado, que a Portuguesa foi rebaixado. A Copa Kaiser, se você tiver com cartão vermelho, seu nome já está em vermelho lá. Então você vê que o regulamento deles é bem melhor do que o Paulista, do que o Brasileirão, bem mais organizado. Se o cara jogar um copo de cerveja dentro do campo, o time dele já é penalizado. Ele pode não perder, mas se ele perde mando de jogo, o jogador que agrediu o juiz, ele é eliminado. Se for diretor, o time é eliminado. Então é uma coisa que... Quem são os atores desses espetáculos? Qual é o perfil de classe dos jogadores? Quem eles são? O que eles fazem no dia a dia? Os juízes trabalham em que normalmente? São juízes mesmo de futebol? A maioria carrega marmita na segunda-feira. A maioria, pelo menos do pessoal lá do Ajax, põe a marmitinha para ir trabalhar. Tanto é que se ele se machuca num campo desse, de qualquer campeonato, o pessoal da diretoria é obrigado a dar uma assistência para ele, fora daquilo ali, né? Porque ele se machucou no time. Agora, se ele se machucou em outro time, não tem nada a ver. Agora, como é que é esse dilema de precisar do dinheiro, precisar do patrocínio, até para que a partida ocorra e ter que se submeter, por exemplo, a uma situação de uma determinada marca que patrocina, que vai ter que ostentar eventualmente essa marca no próprio uniforme, e não é esse muito o objetivo do futebol de várzea. Como é que se vive esse dilema? Não, lá nós tem a venda de camisa, tem uma lojinha na beira do campo, sempre nós monta aquela lojinha para vender as camisas, faz rifa, pede ajuda do comércio. A maioria do pessoal do comércio ali ajuda com R$500 por mês. Então nós já dá aquele recibo para ele, já para manter o time, senão não tem condições de manter. São quantos times hoje? Do Ajax? Não, quantos times hoje disputando o futebol de várzea em São Paulo, na cidade? Da Copa Kaiser é 192 na Série A e 192 na Série B. Quase 400. E o prêmio lá só é o troféu. É isso só em um campeonato elitizado, né? Mas em São Paulo, pelo menos a Grande São Paulo, contando o ABC, que tem um futebol de várzea muito forte, você pode falar mil times sem medo nenhum. Então vamos falar um pouco mais desses atores. Quem são essas pessoas? Trabalham em que no dia a dia? Bom, a pesquisa diz que eles fazem parte dessa nova classe C, né? Que é o cara que está viajando de avião, que é o cara que está comprando um carro zero. É o mesmo perfil. Então, os varzianos, eles estão crescendo junto faz parte dessa nova classe C. Então, eles trabalham, não sei, motoboy, alguns trabalham no comércio. Varia tanto a profissão, tem diretor de marketing, tem jornalista fazendo futebol de várzea. Então, é um público, você tem que analisar a nova classe C, são eles os agentes do futebol de várzea. Hoje, o cara ganha, sei lá, R$2.000 e ele reserva uma parte do salário dele também para ajudar o time. É uma outra fonte de renda para o time. Porque antes ele não tinha isso, ele não fazia parte da nova classe C. Ele não tinha nem dinheiro para comprar a cesta básica da casa. Hoje ele tem um pouco, mas sei lá que condições econômicas que não vem ao caso. Outra coisa que os times têm feito muito, Mauro, são as festas. E eu analiso que a internet tem um papel muito a favor dos times de várzea, porque eles não pagam nada para divulgar, as festas deles enchem, ficam cheias de pessoas adeptas ao futebol de várzea, e isso gera renda também para eles. Festas de carnaval, festas de aniversário, Dia das Crianças, Natal, que eles vão fazer, muitos times vão fazer festas de Natal agora.
além de movimentar o bairro, eles conseguem receita para os times também por causa disso. A impressão que se dá, não sei se eu estou certo, você destacou, são mais ou menos 1000 times. Acho que a quantidade, o número de times ele aumenta de forma inversa ao número de campos. Acho que pela característica da cidade, que cresce também, mas tem a especulação imobiliária. Está faltando espaço para jogar a várzea? Falta, mas olha, Mauro, eu não sei como que o futebol de várzea consegue fazer com que quase todos os times joguem no final de semana. Eu não sei qual é esse milagre, mas quantos campos existem hoje? Cerca de 500, 300 CDCs, que são os clubes da prefeitura. Mesmo faltando terreno em São Paulo, com as construtoras atrás de terreno para construir? São os 300 CDCs que tem, que são oficiais, tem uma pesquisa, e pelo menos uns 200 campos que não são CDCs, que são campos que estão aí. É impressionante quando você vê no Google, por cima, alguns bairros de São Paulo, você vê campos grudados ainda um no outro. Eu chamo até de oásis aqui na cidade de São Paulo, que é do lado do Campo de Marte. Existe um complexo com 5, 6 campos, que é do Cruz da Esperança, Baruel. Aquilo, na Casa Verde, que é próxima à região central de São Paulo, no Bom Retiro, aquilo não existiria, né? E existe em 2014. Então existem ainda esses oásis. Se lá tem, imagina em bairros mais afastados. Então, é que aqui em São Paulo, ao contrário de outras cidades, você consegue ir da sua casa até o trabalho sem passar por um campo de futebol de várzea. Mas eles estão escondidos. E são muitos. Eles ainda existem. Tem aquela coisa do paulistano que circula e vê, mas não enxerga, né? Parece que Também. É uma coisa Eu tenho um exemplo do disso. submundo, uma coisa do baixo nível, pejorativamente falando. Até também, isso também, a gente pode falar disso, mas até uma experiência particular muito curiosa. Eu morei em Pirituba, na Vila Zate, que é um bairro lá da região, e eu passava para ir na padaria para minha mãe comprar pão. E eu ia numa calçada até a padaria e voltava. Aí um dia me convidaram para jogar bola do lado da minha casa. Mas que campo que tem do lado da minha casa? E de fato, eu nunca tinha tido a curiosidade de olhar, para esticar o pescoço e ver que embaixo da minha rua tinha um campo. Eu nunca tinha visto. Isso é um exemplo piegas, mas verdadeiro. Imagina, se isso aconteceu comigo que gosta de futebol, imagina com o resto... Com a grande maioria. Que tá olhando pro relógio, tá olhando pro WhatsApp, e não tá vendo nem a hora do Brasil passar, imagina. Como é que são selecionados os jogadores? Ainda falando desses atores, como é que é por idade? Você tem uma faixa etária ali? Quem que fala disso? Talvez o Garrafão possa dizer melhor, até por ser presidente do Ajax, mas eu queria chamar, dentro dessa pergunta do Mauro, chamar a atenção para um detalhe importante, que é essa coisa dos grandes jogadores do futebol brasileiro profissional terem saído da várzea, né? Então você pega aí vocês dois me ajudam. Ricardo Oliveira, né, portuguesa, São Paulo, Espanha, saiu da várzea de uma Copa Kaiser, aí, viram ali. O Elias, que está hoje no Corinthians. No Leões da Geolândia, da Vila Medeiros. Quem mais? O Leandro Damião. Leandro Damião. O Rildo. O Denil. O Rildo era da Vila Rica. O Leandro Damião e o Denilson, esse que está jogando no São Paulo, eles eram vizinhos de quarteirão na periferia de São Paulo. O pai do Leandro ainda mora lá, eu lembro que eu fui fazer uma reportagem, eu não estou me recordando agora o nome do bairro, mas vizinhos de quarteirão. O que eu quero dizer é o seguinte, grandes jogadores saíram da várzea. E no movimento inverso... começo e é fim? É começo e é fim, é isso mesmo. Eu fiz uma reportagem com o pessoal da Ajax, aí eu cheguei lá para filmar o jogo, eu e o repórter cinematográfico, e estava lá o Gilmar Fubá, né, que é um cara excêntrico, engraçado, mas foi campeão do mundo pelo Corinthians e estava lá jogando futebol de várzea num domingo de manhã. E claro que eu entrevistei-o. Que bacana, quer dizer, eu falei, ô Fubá, pô, mas você não precisa mais de grana, ou tá aqui. Ele falou assim, eu tô aqui porque jogar no Ajax é igual jogar na final do Campeonato Mundial Interclubes. Para mim é melhor jogar no Ajax. Quer dizer, é esse sentimento que o cara não perdeu, né, Garrafão? O próprio Renato, esse Renato que voltou, tá quase veterano, ele chegou a jogar quase uns 3, 4 jogos no Ajax. Foi na época que ele voltou pro Guarani, e no Guarani ele foi pro Santos. O Dema que jogou na seleção brasileira, jogou no Santos. Mas o Dema cansou de jogar com nós. O Ronaldo tinha perguntado assim, além desses profissionais, o perfil, como é que você seleciona, né, Ronaldo? É isso, né? Não, mas lá
É o que eu te falei, tem o time que tem 50, só joga 50. O time do 40 há 40 anos. Agora, a molecada que vai subindo da escolinha de base, já tem o time B para ele jogar. Tá, mas aquele olhar sobre essas pessoas, é pro negócio, não é pro negócio, como é que se identifica isso? Você leva jeito, você não é. Quer dizer, Você vê, agora mesmo nós entramos no campeonato esse Rei da Zona Leste, não, qual que é o do Kiko? A Libertadores. Libertadores da Várzea. Tem uma Libertadores da Várzea. Tem uma Libertadores Teve o goleirinho nosso lá, ele jogou 3 jogos. Aí o cara viu ele jogando, já levou ele pro Vitória do Bahia. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, se me permite, claro. Mauro. O menino que joga no infantil do Ajax, o sonho dele é jogar no adulto do Ajax ou no adulto do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras? Não, atenção, a vontade dele é jogar num time grande. Mas enquanto não aparece um time ou alguém, porque hoje o Ajax é uma vitrine, na Várzea é uma vitrine. Se aparece um cara que nesses empresários hoje, eles vão ver um jogo de um time famoso da Várzea. Se ele vê que o moleque se destacou, ele é o primeiro a ir lá. Quem é o pai do moleque? Você falou em empresário, Garrafão. Qual é o interesse dos estrangeiros sobre a Várzea? Na Várzea dificilmente eles vêm. É mais pela indicação de uma pessoa que conhece, algum empresário bom, fala, tem um jogador lá no Ajax, vai lá e passa a mão. Leva embora que o moleque vai vingar. É onde acontece. O Danielzinho mesmo, que estava no São Caetano, hoje está no exterior. Ele cansou de jogar no Ajax. Os caras vinham dar dinheiro para ele e falaram, não, vou jogar aqui. O primeiro time que ele foi, levaram ele embora. Está ganhando hoje, acho que 100 mil, 100 e poucos mil. O Rildo mesmo. O Rildo está no Santos com 130 mil reais. Há poucos anos, jogava no futebol de Várzea como Se tanto. apareceu um moleque bom, alguém já está de olho. Quer dizer, o futebol de Várzea ainda, ao contrário do que muita gente pensa, ainda é um celeiro de craques. Não é o mesmo celeiro da década de 70 até 80, mas é. Aí uma outra coisa que passa batido pela grande imprensa. A grande imprensa agora quando veio a Copa do Mundo, o pessoal começou a falar um pouco mais, né? Relembrar essa questão da importância do futebol de Várzea. Mas ainda é um celeiro de craques. Ainda é. Você está na TV Alesp, hoje aqui no programa SP Esporte estamos falando sobre o futebol de Várzea. Mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar do 12º ator disso tudo, que é a torcida. Até já. Programa SP Esporte aqui na TV Alesp, falando hoje sobre o futebol de Várzea. Garrafão, vamos falar das torcidas. Quais são as diferenças e as semelhanças entre as torcidas do amador, da Várzea, enfim, e do futebol profissional? Eu acho que a torcida varziana é mais paixão, sabe? Bem que é o que eu acabei de falar, entre Corinthians, Santos e tudo. A torcida vamos supor, do Ajax, que nem teve o jogo no Pacaembu, tinha 23 mil pessoas. O jogo é meio-dia, 8 horas da manhã, você já vê a rua tá lotada lá de gente. Então, por isso que eu falo que é mais apaixonado do que o próprio profissional. Tem essa coisa do desrespeito com um jogador, com um cartola, entre aspas, né, da Várzea. Isso também acontece no terrão? Acontece porque a beira de campo, o cara toma um pouquinho a mais, já se altera, quer xingar jogador, mas se os diretores... Mas isso é no calor do jogo, lá, digo assim, depois de uma derrota que não se esperava e fica aquela perseguição, como muitas vezes a gente vê em relação a jogadores profissionais, clubes aí que tem as suas sedes pichadas, invadidas. Lá a Várzea já é bem diferente porque se o cara pichar a sede do Ajax ali, tá pego. E sem câmera, hein? Não precisa nem de câmera para... A que se atribui essas diferenças de comportamento, essa coisa mais apaixonante do torcedor da Várzea em relação ao de um time profissional grande? Na minha opinião, o futebol de Várzea existe, além da identidade, existe aquela coisa bairrista, de todo mundo se conhecer, uma outra regra. Existe dentro do futebol de Várzea, em vários sentidos, uma outra regra. Na torcida isso também vale. Então, é importante a gente ter que colocar um programa como esse, porque as pessoas devem pensar, mas futebol de Várzea onde tem briga, onde tem morte. Tivemos confusões na história do futebol de Várzea,
Mas hoje, o Garrafão me corrija se eu estiver Bem enganado, difícil. é raríssimo. Então, ele falou do Pacaembu, Mauro, e eu até lembrei uma cena que eu estava nesse jogo para assistir, para fazer a cobertura. Eu estava num lugar lá no Pacaembu em que eu vi o portão principal, um lado amarelo, a torcida do Ajax, e o outro azul, que era a turma do Bafô, não é isso? Bafô. Do Jardim Clímax. Do mesmo lado. Isso no profissional não existe. Você entrar pelo Pacaembu do mesmo lado, pelo mesmo portão, só que só dividindo a fila, e vira e mexe, você via um amarelinho indo para lá, cumprimentando um amigo que conhece, aí trocava. Isso não existe. Saiu uma confusão. E com a cerveja liberada. Você pode, isso é um respeito, uma regra que existe dentro do futebol de várzea, que o futebol profissional, eu vou dizer isso em 2014, que me cobrem depois da minha morte, nunca vai chegar. Esse respeito entre torcidas que o futebol de várzea tem, o futebol profissional nunca vai chegar. Rodrigo, dentro do seu trabalho nas reportagens do SBT que geraram o mini documentário, o que você tratou das torcidas? Dá para calcular, dá para saber qual é a torcida maior entre os times de várzea, mas dá para calcular quantos integrantes tem uma torcida? Como é que funciona isso? Não, eu não mensurei números, não. Eu tentei mensurar emoção, se é que isso é possível. O que eu captei ali nessas reportagens foi muito do que o Diego falou. Existe uma espécie de código de conduta velado entre todos, de um respeito mútuo e de uma paixão absolutamente avassaladora pelas suas equipes. Mas, ao mesmo tempo, de um reconhecer a paixão do outro. Então, eu, como repórter, e aí confesso um pouco até de preconceito meu, andei por toda a periferia de São Paulo e ia, às vezes, nos campos, e às vezes o cinegrafista comigo falou, pô, ali não é meio perigoso? Eu falei, mas vamos, né, vamos fazer. E a hora que a gente chegava, o jogo começava, no final a gente estava amigo de todo mundo, e quase que, a hora que terminava a reportagem, tomando uma cervejinha junto e tal, porque a várzea, volto a dizer, resgata esse espírito de comunidade, né? Quer dizer, não é à toa que o Garrafão tem 12 filhos que estão no mesmo, na mesma trilha dele, né? E assim são as outras equipes também. E quem chega, e aí eu acho que independe de condição social ou até econômica, quem chega meio que é absorvido por esse código de conduta positivo, de comunidade, né? No sentido de comum unidade mesmo, porque tudo aquilo é uma unidade. E aí está certo o Diego, que a gente não vê no profissional, né? Tem morte na várzea? Tem muito pouco. No futebol profissional tem muito. O Brasil é o recordista, tem uma pesquisa muito recente, se eu não me engano, do Maurício Murad, ou o Diego pode me ajudar a lembrar. Ele levantou o número de mortes no entorno dos estádios, antes dos jogos de futebol profissional. O Brasil é o recordista mundial no futebol profissional. Isso é vergonhoso. Garrafão, a torcida do Ajax é a maior? Como é que se calcula isso? Teve uma época, hoje cai um pouco. Depois que o time é campeão, você pode ver que o ano que vem já atrai o pessoal, já um monte de gente. Enquanto nós estávamos ali, fomos vice-campeão, fomos terceiro colocado, fomos terceiro de novo. A torcida estava tudo inflamado. Hoje já não tem mais aquele povão. Então é a ganância de um dia ser campeão, depois parece que aquele joga um balde de água gelada nos caras. Trocam de time? Tem a ver? Trocam de time para torcer para o outro? Não, dificilmente troca, porque se o cara vem e fala assim, ô traíra, tá com a camisa do fulano. Você tem quantas estrelas aí Tem, quantos títulos aí? Aqui tem... Essa daqui ainda está faltando. Tem faltando. o campeonato amador, o total é 7. De quantos campeonatos? Vários campeonatos. Campeonato amador, campeonato Reis da Zona Leste, a Copa Kaiser agora. Campeonato regional lá, o cara fazia 10, nós ganhava 11. Porque não tinha time ali perto para... Como é que está, já que você falou aí das estrelas, como é que está a elaboração dos uniformes na várzea? Também depende de patrocinador? Como é que funciona? Tudo de patrocinador. Você vai numa firma lá, pede um fardamento, só que você tem que colocar o logotipo dele na frente, né? A maioria não, todos os fardamentos que a gente tem lá é tudo
doação do pessoal da loja. Ô Mauro, quando você vai ouvir um presidente de clube profissional falando fardamento? É só no futebol de várzea mesmo. É ótimo isso, né? É esse resgate que esse o fardamento, Garrafão traz. quais as chances desse fardamento ter os materiais tecnológicos que os clubes profissionais têm hoje? Não, é claro, está longe disso, ou estou errado? Ah, não. Tem vários clubes que nem o Ajax mesmo tem. Por ano nós pegamos uma média de 12 fardamentos de patrocínio. Fardamento. Fora o time B, o time. Cada um tem os seus fardamentos, um separado do outro. Não tem nada a misturar o do time A com o time B, o veterano. É tudo separado. Existe uma evolução na qualidade dos uniformes hoje em dia, sim. Hoje, Né? Comparado com o uniforme surrado de antigamente que desfiava e tal. Hoje o uniforme do futebol, eles estão mais exigentes, os varzianos, né? O Garrafão não deixa mentir. Existem algumas empresas que sacaram essa demanda de um time precisa, tem a necessidade do conforto. Então um jogador que compra, que paga R$500 uma chuteira, não vai querer jogar com uma camiseta ruim. É lógico que está muito longe da tecnologia de grandes clubes aqui do Brasil até. Mas eles têm investido bastante, sim. Grandes empresas já têm visto essa sacada de que acho que os times de várzea vão querer investir num uniforme bom. E eles são vaidosos. O jogador de várzea é vaidoso, vai, Garrafão. Ele quer jogar com um uniforme legalzinho e tal. Se a meia caiu, ele já joga fora. Ele quer outra meia, ele quer um par de meião. Mas é uma evolução, tem ainda uns passos para percorrer ainda. Quem é que lava os uniformes, hein? Depende, né? Hoje em dia tem até lavanderia especializada em time de várzea. Só manda na lavanderia. Tem negócios, que surgem a partir Mas da existe ainda times tradicionais. O Social Clube, a mulher do fundador é quem lava e ela não deixa ninguém. O da quebrada também, a mãe lava o uniforme, o fardamento, desculpa. E ninguém toca a mão no uniforme se não for ela. Ela lava e não permite que ninguém mais lave. Agora, quais são as lições que o Brasil pode tirar do terrão, da várzea, depois da Copa do Mundo, hein? Bom, na minha opinião, além depois do 7-1, vamos dizer assim. Além da questão técnica, né, que eu acho que o futebol de várzea ainda tem muita gente para... Acho que os times de várzea também têm uma responsabilidade em educar esses jogadores, para quando forem profissional, né, manter a qualidade técnica e tal. Mas eu acho que o Brasil, enquanto seleção brasileira, precisa também se adaptar ao neofutebol, a esse futebol europeu, precisa sim. Mas eu acho que o futebol não pode perder a questão da essência. Acho que essa palavra ela resume bem a questão da perda de identidade, que é uma coisa que se discutia. Cadê o futebol da década de 80? Cadê aquela coisa do brasileiro, da ginga? Então eu acho que esse é um ensinamento que o futebol de várzea dá, de manter a tradição, de manter a paixão. A questão das torcidas é um grande exemplo para todas as torcidas se respeitarem e poderem ir com a camiseta do Corinthians na linda arena do Palmeiras sem medo, porque ele respeita o Palmeiras, respeita a entidade e o estádio. Tem essa questão da essência, né, Rodrigo? Tem a questão da identidade, né? De você estar próximo ali daquele jogador enquanto torcedor, coisa que a gente viu muita gente reclamar em relação à seleção brasileira, dos jogadores que lá estão, quer dizer, esse afastamento, os jogadores já não são tão brasileiros, são mais estrangeiros. Enfim, então essa talvez uma das lições que possam ser tiradas. Sem dúvida, esse divórcio que existe da seleção brasileira, todos os jogadores, ou a maioria deles, jogando na Europa, ou até no Oriente, na Rússia, né? Hoje a gente vê bastante jogador lá, e não se fazem amistosos aqui no Brasil, né? Era uma demanda que a CBF, no primeiro momento, chegou a encampar, falou, não, nós vamos resolver isso, mas já está se fazendo vários amistosos fora, quer dizer, não estamos fazendo novamente, é uma lição que achamos que tínhamos aprendido e não aprendemos, essa questão da essência, mas eu acho que principalmente a questão da comunidade mesmo, né? Copa do Mundo a gente vê muito, vamos todos juntos Brasil, vamos nos juntar, etc, etc, etc. Mas isso não acontece no nosso dia a dia, nos nossos campeonatos. Então eu acho que, do mesmo jeito que a várzea está se profissionalizando, é necessário e preciso que o futebol profissional dê uma olhadinha para a sua raiz, para a várzea, para aquilo que a gente perdeu, né? Eu vou falar uma palavra chavão, um termo batido aqui, mas está faltando amor à camisa.
Você pode não gostar do Rogério Ceni, mas está faltando um cara que joga a vida inteira num clube só, ou do Marcos. Está faltando isso no futebol profissional. Gente, o tempo do programa está acabando. Vou aproveitar que você está com a palavra, Rodrigo, para a gente concluir. 1 minuto para cada um, fazer um encerramento, um fechamento sobre o nosso tema. Você está com a palavra. Que o telespectador que assistiu a gente possa também fazer essa reflexão da questão da essência do futebol, né? Eu mesmo, comentava aqui com o Mauro e com os colegas, jogo meu futebol de várzea. Eu jogo num time de escritores. Na verdade, a gente chama até de Seleção Brasileira dos Escritores, que é uma ousadia nossa. Jogamos contra os escritores alemães, jogamos contra os escritores suecos. É o Pindorama FC. Pindorama quer dizer Terra das Palmeiras. E nós jogamos ali vários jornalistas, escritores. E pensar isso, como é que isso pode se transpor para o futebol profissional sem agredir, é claro, o profissionalismo que tem que existir mesmo. Então, resgatar a essência do futebol. Diego, sua palavra final. Bom, é um ótimo tema para discutir, é um tema que eu gosto muito, enfim. Mas a questão social, eu acho que os times de futebol de várzea, acho que um recado que eu gostaria de deixar, eles têm um papel quase que de uma ONG dentro do bairro. E as pessoas às vezes não percebem isso. É muito fácil você analisar que os bairros da periferia que não tem um time de várzea representativo, normalmente são bairros mais ermos. Isso é muito comum. Então a Vila Rica, bomba de festa, a Casa Verde, bomba de festa, porque são esses times que fazem o papel do poder público. E o poder público deveria também ter mais respeito à história desses times de várzea e perceber, caramba, eles estão fazendo coisa que a gente não faz. Vamos colocar na mão deles e a gente fica tranquilo. Não é assim, cara. Eu acho que os times de várzea têm esse papel social, mas a responsabilidade não pode ser 100% deles. Então, tem que prestar e tomar muito cuidado e ter carinho com o futebol de várzea, tanto pela história do futebol brasileiro, como pelo lado social. Garrafão, você encerra sua palavra até 1 minuto. Eu tenho 41 anos de Ajax. Você calculando aí, dá nada uns 500 domingos, né? 500 fins de semana. Desses 500 fins de semana, se eu almocei com a minha esposa pelo menos 5, foi muito. E eu falo, o pessoal da Vila Rica lá adora o pessoal da várzea, né, meu? Nunca abandona o time. É todo cara que... Ele já viu lá. Tem nada uns 50 moleques que tem tatuagem na perna, tatuagem do lado, tatuagem... Isso é a várzea. Ok, muito bom, minha gente. Muito bom o nosso papo. O programa termina aqui. Hoje nós falamos aqui nesse programa ASP Esporte sobre futebol de várzea. Obrigado a todos aqui que estiveram nos estúdios da TV Alesp. Obrigado a você que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.